que, na verdade, no capítulo 5 ele tinha dito que existia e existe dois reinos, o reino do pecado e o reino da graça. Não há neutralidade, ou você está no reino do pecado ou no reino da graça. E aí ele fala no capítulo 5 que em Adão, todos nós nascemos em Adão no pecado. E em Cristo nós obtemos o reino da graça. E aí, como Paulo era um homem muito experiente e capaz de ensinar, ele já antecipou uma dúvida que alguns poderiam levantar e falar: Paulo, então, já que em Jesus nós estamos no reino da graça, e você tinha dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça, aí alguém hipoteticamente levanta a voz e fala: então nós vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. Aí o apóstolo Paulo fala de forma negativa, extremamente negativa, no versículo 2, ele fala: de modo nenhum. Vocês não podem continuar pecando mais. Aí ele usa o verbo no passado, não é no presente, não é um processo, não é no futuro, ele usa o verbo no passado. Aí ele diz: vocês não podem pecar, vocês que para o pecado, vocês já morreram, ou nós os que para ele, o pecado, morremos. Então, eu falei domingo passado, hoje eu vou falar algo parecido também, que nós já morremos para o pecado. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. O pecado, ele não pode exercer mais domínio sobre a sua vida. E eu falei domingo passado, vocês lembram, que é estranho uma pessoa viajar 1000 quilômetros e de 50 em 50 quilômetros o pneu do carro dela furar. Isso é muito estranho. Assim como é estranho uma pessoa que se diz cristã e todo dia e toda hora ela está pecando. Então o cristão, ele peca, mas ele peca esporadicamente. Então ele entendeu a graça tão maravilhosa que o tirou do pecado, da condenação eterna, e Paulo fala: de modo nenhum, como nós vamos viver no pecado, nós os que para ele morremos? É lógico que aqui ele está pensando na posição, não na experiência, não na subjetividade. O que é isso? Eu vou te explicar. Você fala assim: ô pastor, mas eu sou tão tentado e volta e meia eu peco. Isso não quer dizer, o fato de você pecar como crente, não quer dizer que você está no reino do pecado. Ele está dizendo, ele está pensando na posição. Lembra da analogia que eu fiz domingo passado? Aqui, esse lado de cá representa o reino do pecado. E esse aqui, o reino da graça. Quando você converte, você sai daqui e você entra lá. E não quer dizer que o fato de você estar aqui, você não vai pecar mais, porque Satanás fica no meio do muro, gritando para você que está lá. Ele não pode te tocar mais. O maligno não nos toca, 1 João diz isso. Né? Mas ele pode diminuir o seu crescimento espiritual, ele pode usar tentações quanto a você. Você não está mais nessa posição, você está aqui, se você converteu. Se você creu em Cristo Jesus e foi salvo, você está em outra posição. Então, na verdade, a vida cristã aprende uma coisa, e eu também tenho que aprender. Né? A gente vive pelos sentimentos, né? Agora mesmo, antes de vir para cá, eu falei com minha esposa: oh, eu estou tão cansado hoje. E raramente eu estou tão cansado no domingo, mas hoje eu estou muito cansado. Aí eu comecei a orar aqui antes do culto e eu me lembrei daquilo que Paulo fala. Eu não ando por aquilo que eu sinto ou que eu vejo, Paulo diz. Eu ando por aquilo que eu creio. Se eu for olhar o meu cansaço, nem hoje eu viria aqui. Né? Assim deve ser o cristão. O cristão, Paulo não está falando de subjetividade, é aquilo que você está sentindo. Você não pode confiar nos seus sentimentos. Todo dia você levanta de um jeito. Você vai confiar: hoje eu estou mais santo, então eu estou cá. Perdão, eu estou cá. Hoje eu estou mais pecador. Não, eu estou no reino de cá mesmo. Por isso que não existe ganhar e perder a salvação. É uma questão de posição. Antes nós estávamos em Adão, arrependemos dos nossos pecados, estamos em Cristo. Agora nós estamos em outro local. Às vezes se levanta com febre, desanimado, dor de cabeça, triste, dor na perna, dor no olho, dor nas costas. Não quer dizer que a sua posição mudou. Agora, precisa pensar o seguinte: se todo dia você vive em pecado, talvez você não saiu para cá e foi para cá ainda. Talvez você ainda está aqui. Lembra que nós lemos Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas, lembra aqui? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se você é um cristão, você está do lado de cá.
Você está no reino da graça, você não vive pecando mais. Você não tem o hábito de pecar, você peca, mas não é um hábito mais. E é isso que a graça de Deus fez em Cristo Jesus. E agora Paulo, sempre na mesma ideia, ele avança. E aí no versículo 3 e 4 ele vai usar duas palavras que trouxe dificuldade para muitas pessoas. Ele vai usar batismo e batizados. Eu confesso a você que eu mesmo interpretava de uma forma não tão categórica depois que eu fui estudar o versículo. Olha o versículo 3, aí vamos ver o que ele vai dizer. Aí ele diz assim: ou porventura, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A mesma coisa ele fala no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, presta atenção aqui. Talvez você fale assim: pastor, por que o senhor não passa rápido por isso aqui? Querido, nós não podemos fazer isso assim com a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia rápido e nem saltar versículos. Até genealogia, você tem que ler toda a genealogia da Bíblia. Eu admiro até pastores que tiram sermões de uma genealogia. Tudo que tem na Escritura é inspirado. E você precisa pedir Deus para falar com você. Então tem gente que já leu isso, que vai para frente logo, pastor, termina esse negócio logo. Não, nós não precisamos ir tão rápido assim. Nós precisamos analisar versículo por versículo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Um pouco parecido com o que ele disse no versículo 1 e 2. Mas ele vai mais longe, sempre ele ia mais longe, né? Pela graça de Deus. Aí ele vira e fala para eles o seguinte: olha, vocês não morreram para o pecado? O lado de cá não morreu para o pecado? Vocês foram batizados em Cristo Jesus na sua morte. Essa palavra batismo aqui, na verdade, Paulo ele não está pensando nas águas do batismo. Eu confesso que muito tempo eu pensei isso. Ilustra, mas não é isso que ele está pensando. Batizar aqui é ser imerso em alguma coisa. É estar em outro plano. Ele está querendo dizer o seguinte, em outras palavras: vocês não foram engolidos na morte com Cristo? Vocês não morreram lá com Cristo? É lógico que quando as pessoas que são batizadas, é uma ilustração disso, mas esse versículo, ele não está falando sobre batismo. Então, quando a gente usa esse versículo para falar de batismo, não está certo. A interpretação não é essa. Ele está querendo dizer que nós, quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós morremos juntamente com Cristo lá. Tudo que Cristo passou, nós passamos. Nós fomos mortos, sepultados e ressuscitados com Ele. Nós não estávamos em Adão, é isso que Paulo está falando. Nós não recebemos as consequências de Adão. Hoje você não tem uma luta contra o pecado, você levanta triste, você não tem dor na perna, dor nos olhos, você não tem às vezes cansaço, fadiga. E às vezes até as pessoas falam assim: fulano morreu, fulano entrou no descanso. Por um certo ponto ela está certa. Né? Quando nós morremos, eternamente, o cristão ele estará descansado em Cristo, o ímpio estará no inferno, infelizmente. A Bíblia diz isso. Mas o que Cristo fez na cruz do Calvário? Paulo está falando, ele morreu na cruz do Calvário e nós também fomos mortos ali, batizados ali. Aqui não é que o batismo nos salva, não. A pessoa que batiza é aquela pessoa que algo já aconteceu com ela. Todo batismo no Novo Testamento, o eunuco, o batismo de Cornélio e a sua família, o batismo do carcereiro e a sua família, foi algo que já aconteceu. Quando esses três que eu citei, o eunuco, Cornélio e o carcereiro, creram em Cristo Jesus, naquela hora eles acabaram para o domínio do pecado, eles morreram com Cristo naquela hora, eles foram sepultados com Cristo naquela hora e eles foram ressuscitados com Cristo naquela hora. Então eles já não estão mais no domínio do pecado. Então o crente ele não pode ser dominado pelo pecado. Ele não pode ser dominado pelas coisas deste mundo. Ele está debaixo de outro reino. Ele está debaixo das coisas de Deus. E aí eu quero puxar uma orelhinha com amor, né? O pastor tem que fazer isso. Alguns irmãos, eu sei que alguns de vocês são domingueiros, e eu amo vocês e oro por vocês para que vocês deixem de ser domingueiros. Mas eu me pergunto, se você está buscando o Senhor na sua casa, tudo bem. Mas como é que você morreu para o pecado? Como é que você foi sepultado no reino do pecado e você não consegue passar ou não deseja passar mais tempos com Deus? Vocês não sentem falta da igreja? Eu não sei como é que vocês aguentam frequentar só domingo. Não sei. Não bate com isso aqui.
Não bate. Não bate com a graça que me trouxe. A minha casa chamada casa de oração. Alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente, ele não aguenta. O reino do pecado é as coisas dessa terra. Segura aqui, vamos lá em Colossenses 3. Eu comecei o culto com esse texto. De propósito, pelo que eu ia pregar. Colossenses 3. Versículo 1 ao 4. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vocês não ressuscitaram com ele? Ressuscitaram, é isso que ele vai falar lá nos 4 primeiros versículos, o 3 e o 4. Vocês buscam as coisas lá do alto. Então, vou fazer uma pergunta para você. Você levanta de manhã e fica muito feliz, cafezinho, vontade de tomar café, vontade de ir no Cerrado, Nilson lá, está pertinho lá, vontade de dar um mergulho lá, ou vontade de ver uma vaquinha, ou vontade de trabalhar demais, ou vontade das coisas daqui de baixo. Se essas coisas aqui de baixo te dominam, é contra o que está escrito lá. Vocês morreram para as coisas deste mundo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Então o crente todo dia de manhã levanta assim, vontade de ir para minha casa. Maranata, ora vem. Apressando a vinda do Senhor. Mas aqui é muito ruim. Aqui não é suficiente para nós. Essa terra não nos cabe. Paulo está dizendo, vocês não foram ressuscitados com Cristo? Vocês buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, Paulo diz, Colossenses 3, 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. De vez em quando você pega a sua agenda segunda de manhã, pagar isso, fazer isso na casa de fulano, ir no dentista, ir ali, 10:30 da noite, orar para dormir. É o contrário. Quem busca as coisas lá do alto, 6 da manhã, devocional. Aquele livro devocional é maravilhoso. Comprem, Charles Spurgeon, maravilhoso. Mandei hoje para vocês, Procurados. Quando a graça me procurou. Quando tua graça me encontrou. Você fica de 6 a 7, orando, lendo a Bíblia. Senhor, eu estou aqui embaixo ainda, mas eu quero estar lá. Eu não sou desenho aqui mais. Eu saí de cá e fui para cá, não dá. Não me sustenta essa vida. Ou te sustenta? Esse dia eu viajei com uma pessoa, estava evangelizando, e falei com ela assim, qual o sentido de sua vida? Eu falei, tem sentido? Você levanta, trabalha, vai ali, trabalha, vai lá outro, tal e tal. Ele falou, moço, de vez em quando eu fico tão ruim. Ele falou, deixa, não quero ver ninguém, nem cumprimentar ninguém. Eu falei que você não tem Jesus. Você não é salvo. Você não é salvo. Aí ele falou, já até pensei que Deus não existia. Aí eu estava viajando com ele, eu falei, olha a árvore. Olha aquela serra, como é que é bonita, olha para você, eu falei com ele. Tem como, olha seu cabelo. Brinquei, sou brincalhão, né? Olha a sua barriguinha, como é que é bem grandinha, mas bem feitinha. Deus não existe? Eu falei, você não tem Cristo. Você não arrependeu dos seus pecados. Você não saiu de cá e entrou cá. Mesmo quem entrou cá de vez em quando vai sentir tristeza, amargura. Paulo não está falando de experiência, ele está falando de posição. Onde é que você está posicionado? Nas coisas lá do alto, onde eu já estou lá no céu agora. Quer a prova? Filipenses 3. Volta um pouquinho aí. 20. Filipenses 3, 20. Amém? Amém? A nossa pátria está nos céus. Ele não fala estará. Não é futuro. Ela está. Onde Cristo vive.
Pegou, professora? Pegou? Está nos céus agora, onde Cristo vive, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer mais? Efésios capítulo 2. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos o 4 ao 6 que vai nos dar riqueza. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, estávamos do lado de cá, em delitos e em pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, junto com Cristo. Vírgula, pela graça sois salvos. Olha o verso 6, e juntamente com Ele, eu estou com Ele, nos ressuscitou também. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus agora. Agora! O que Adão me trouxe, por isso que os puritanos falavam, eu não estou preocupado com o que Adão me trouxe. O que Adão me trouxe não vale nada. Tem suas consequências sim, mas muito maior aquilo que Cristo conquistou para mim na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, a minha posição. Então eu levanto com outra posição. Eu morri com Cristo. Você foi batizado, você morreu ali junto. Você foi sepultado ali junto. Quer lembrar uma coisa? O sepulcro, ele é a prova que a pessoa morreu de fato. De vez em quando pode acontecer de alguém morrer e você fala assim, será que morreu? A turma espera para ver, né? Não sei se morreu mesmo e tal, e fica. Quando o sepulto é a prova final. A morte, o sepulcro e a ressurreição é a prova que Jesus resolveu o problema do pecado e falou, cristãos, vocês vão sair de cá e vocês vão estar plantados cá. Vocês são novas pessoas, estão em outro território, vocês estão em outro terreno, vocês não são dominadas pelas coisas deste mundo. Então, meu irmão, a minha pergunta é a seguinte, como é que você gosta deste mundo? Se você estudar a história da igreja, a maioria dos santos, inclusive os puritanos reformados, eles achavam que Jesus ia voltar naquela hora e eles queriam que ele voltasse logo. É uma geração... Eu gosto de trabalhar demais, pastor. Eu estou precisando pregar, né, Branco, sobre ídolos no coração. O ídolo, ele te domina. Tudo que você faz é baseado nele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você queria ir para o céu agora? Talvez alguns não. Cuidado. Ouvir palavras inefáveis, nas quais não é lícito o homem falar. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. A nossa cidadania está nos céus, onde nós aguardamos o nosso Salvador, onde nós esperamos a sua vinda. Então Paulo está falando, vocês morreram com ele no batismo. O batismo é imersão. É lógico que o batismo nas águas é uma ilustração. Mas ele não está pensando aqui de batismo das águas. Porque tem pessoas que talvez nem batizou nas águas e elas mudaram de reino. E tem aqueles que batizaram nas águas e não mudaram de reino. Quer ver? É o Espírito Santo que faz essa obra. Olha 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 13. Aqui ele não está falando de batismo com o Espírito Santo, lá de Atos 2. 1 Coríntios 12, 13. Paulo diz assim, pois em um só Espírito, todos nós, cristãos, fomos batizados, imersos. Troca essa palavra batizado por imerso. Imerso em um corpo. Ou seja, judeu, grego, escravo, quem não é escravo, livre. A todos nós foi dados beber de um só Espírito. Fomos enxertados. Fomos colocados em outro lugar. Então, a Igreja Católica acredita que se você batizar,
alguns acreditam que você é regenerado no batismo. Por isso que batismo. Oh, você não batizou não, menino. Você tem que batizar para você ser. Não. No Novo Testamento, o batismo é resultado de algo que aconteceu. Por que a pessoa batiza? O que eu estou trabalhando com o pessoal do curso de novos membros? Eu estou falando todo dia com eles. Será que vocês mudaram de cá e para cá? Eu falo com eles isso. O batismo é algo que já aconteceu. A pessoa já foi salva, já foi justificada. Não é uma influência de Cristo só. Alguns interpretaram esse texto que era só uma influência. Outros falavam que era um voto. Não, Paulo está falando, vocês não morreram com ele? Vocês estavam lá. Ele é o primogênito de todos. Adão não era o primeiro de todos e dele veio a geração? Cristo também é o primogênito de todos. Todos nós estávamos nele. Se nós cremos nele, nós estávamos nele. Nós morremos com ele, nós fomos sepultados com ele, e Paulo diz que nós fomos ressuscitados com ele. Volta para Colossenses, capítulo 3. Ele diz assim: versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Já morreram. Passou, morreu. Morreu. Morreu para o pecado. Não tem domínio. Ele me tenta, mas não pode dominar mais o crente. Não pode dominar, não suporto, como eu falei domingo passado, eu não quero dar uma gota para o pecado. Não quero pecado. Uma ojeriza de pecado. Não dá. Paulo diz, a Bíblia diz, que eu já morri. Lembra que eu citei domingo passado? De Liz? Que eu só colocar alguém para trabalhar lá em casa? E Liz fica com medo dessa pessoa. Mas Liz é minha filha. Por isso que tem gente que sai do mundo só o exterior, o coração não saiu. Ele não foi regenerado. Ele não morreu com Cristo. Ele não foi sepultado. A morte é o último inimigo. E ele também não foi ressuscitado. Olha o que ele fala no versículo 4. Quando Jesus Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É um só povo. O que importa é ele. Ele é o cabeça de muitos, ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja. Quando ele voltar, nós subiremos com ele, nós somos o povo dele, nós estamos nele. A ideia de Paulo é alguém que foi enxertado, nós somos colocados dentro dele. Então, é uma antítese, o crente não parecer com Cristo, o crente não gostar de orar, de ler Bíblia, de buscar a Deus, de clamar a Deus, de levantar as mãos, de exaltar o nome do Senhor, não tem base. Quem não gosta disso é o ímpio. Ele está do lado de lá. Chega para um ímpio agora e manda ele cantar para você ver, não sai nada. Manda ele ler a Bíblia. Não, isso para mim não dá não, então. Ele está em outro campo. Ele não morreu com Cristo. Ele não foi sepultado com ele. Ele não ressuscitou com ele. Ele não está unido. E aí tem um versículo que aos poucos a gente vai falar, né? Vamos lá devagar. Volta para Romanos para você ver. Romanos capítulo 6. Versículo 5, ele fala assim, ó, Romanos 6,5. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o versículo 3 e 4, Paulo está falando de união com Cristo. Nós estamos nele. Então, não adianta você batizar se você não está unido em Jesus Cristo. Se você não demanda dele, se você não deriva dele, se você não nasceu dele. É um enxerto, é uma obra
superlativa, maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Os benefícios da morte de Cristo. Quando eu falei que Paulo não está falando que é algo de sentimento, de vez em quando você levanta e você não está sentindo que você é filho de Deus. Paulo não está preocupado com o sentimento. Ele sabe que os sentimentos vão e vão, vêm e vão. Tem dia que você está, tem dia... Isso não tem nada a ver. Tem dia que Liz e Letícia não estão bem, elas nunca deixarão de ser minha filha. Ela nunca deixará de estar no meu reino. Elas. É isso que ele está falando aqui. Vocês morreram com Cristo. E aí eu só quero lembrar Hebreus 11:6 que Paulo fala assim, ó, sem fé é impossível. Então você levanta desanimado, você fala o seguinte, não tem problema não, eu não sou daqui. Meu corpo, essa copa, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Essa carcaça vai acabar. Então cuidado, viu, as irmãzinhas lindinhas, maravilhosas. Ai, tem que ser perfeita. Um dos ídolos de hoje, as mulheres têm que ser perfeitas. Isso aqui vai acabar, segundo a Escritura. Não estou dizendo que você tem que andar feio, não estou falando isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é o que eu sinto, é onde eu estou. Eu estou no reino de Deus, no reino da graça. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Foi tirado de mim o coração de pedra, colocaram um coração de carne. Foi feito na minha vida, na vida de todo cristão, uma transação mais poderosa, fantástica que já existiu. Todo o planeta reduz naquela obra da cruz do Calvário. Naquele dia da cruz do Calvário, eu morri e o crente verdadeiro, ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com ele e ele foi ressuscitado com ele. E o mundo não tem tanto valor para ele mais. Por exemplo, se você for basear em sentimento, você sente que você pecou com Adão? Não. Paulo não está falando do que você sente. Ele não está preocupado com aquilo que você sente. Ele está preocupado com a sua posição. Agora, você crê que você pecou com Adão porque você crê na palavra de Deus e ela diz isso. E a gente vê as consequências do pecado de Adão nas nossas vidas. A mesma forma, talvez você não sente que você morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Não importa o que você sente. Importa onde você está. A minha pergunta para você que está me ouvindo hoje à noite. Você saiu de cá e veio para cá? Você saiu das trevas e veio para a luz? Do reino do pecado para o reino da graça? E você vive como tal? Quer outro texto fantástico que nos mostra isso? Gálatas, capítulo 20. Perdão, capítulo 2. Não existe Gálatas, capítulo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém? Amém ou não? O apóstolo Paulo diz assim, olha o que ele fala, olha no 19, não foi ele que morreu, foi Cristo que fez isso, cumpriu a lei, mas ele fala dele, verso 19, Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já estou, eu não estarei. Ele fala, eu estou crucificado com Cristo. Eu estava lá. Quando ele morreu, eu também estava morrendo lá. Quando ele foi sepultado, eu também estava sendo sepultado lá. E quando tragada foi a morte pela vitória da cruz, quando ele ressuscitou e todo o poder eterno veio sobre ele e ele ressuscita ao terceiro dia, Paulo está dizendo, eu também estava lá. Eu também nasci de novo, eu também fui crucificado com ele, eu não tenho mais coisas com esta vida, eu não tenho mais expectativas na vida terrena. Isso aqui é só uma passagem. Paulo diz, eu sou forasteiro e peregrino, eu só estou aqui de passagem. Tem tanta gente que diz crente construindo sua casa aqui. Como eu disse, passa a segunda-feira só fazendo conta. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Você pode fazer algumas coisas legítimas,
Mas o cristão, ele não é daqui. Ele não está aqui mais. Olha o versículo 20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que Ele me amou. E Ele a si mesmo, Ele já se entregou por mim. Ele já se entregou pela minha vida. Aqui eu quero falar uma coisa que eu acho importante. Isso me incomodou hoje à tarde. Não tinha plano de falar isso, sinceramente. Mas eu vi um exemplo, até do pastor Nicodemos, ele contando que ele estava discipulando um jovem, um neófito, um novo na fé. E ele falou, achei engraçado, ele falou que o temperamento desse jovem, tem gente, diz ele que tem gente que nasce com um pavio curto, né? É aquela pessoa, qualquer coisa, ela fica com raiva. Diz ele que esse aí não, esse aí já nasceu lá é pior, já nasceu lá na pólvora. O bicho era um leão. E aí o Nicodemos discipulando ele, e falando, olha, você morreu com Cristo. Ele fala, pastor, eu sou bravo demais, pastor. Eu quero Jesus, meu temperamento é terrível. Não, você morreu com ele e tal. Morreu com ele, foi sepultado com ele e ressuscitou com ele. Aí o rapaz foi pegar uma lotação. E eu sei que teve uma briga na lotação, ele era tão nervoso, que ele faltou quebrar a porta da lotação. Um ônibus. Chegou no dia atrás do pastor Nicodemo, não tem condição não. Eu não tô no reino de cá, não. Eu tô lá, eu não... Ele, calma, rapaz. Aí Nicodemos falou uma coisa que eu quero falar hoje. Aí ele falou para ele, você precisa ter acesso aos meios de graça, meios de você crescer na graça de Deus. Exemplo. Hoje é o dia de vocês, eu amo vocês, não estava com plano, mas o crente, que ele é domingueiro de carteirinha, normalmente... ele pode ser até um crente, o que é estranho. Ele não vai crescer igual aquele que ora, lê a Bíblia, frequenta os cultos, vai numa vigília, vai num discipulado, vai num acampamento. Os dois converteram no ano tal. 10 anos depois, este que vem só domingo, ele vai estar cá, esse vai estar lá em cima. Este que vem só domingo vai ter mais dificuldade de vencer o temperamento do que esse que está lá em cima. Foi o que Nicodemos virou para ele e falou assim, ó, você precisa crescer nos meios de graça. Você precisa mortificar sua carne. Para quem não sabe, o que é meio de graça? Oração, leitura bíblica, batismo, santa ceia, frequência nos cultos, comunhão com os irmãos. Tudo isso é forma de você crescer na graça. Então o fato de você sair daqui e entrar no reino de cá não significa que seu temperamento mudou. Você vai adestrá-lo, você vai dominá-lo com os meios de graça. Aí o Nicodemos foi discipulando ele. Aos poucos, ele era muito nervoso, ele foi controlando, tendo domínio próprio no seu temperamento, que na sua essência não mudou, mas ele foi dominando. Ele cresceu na fé. E é isso que precisa acontecer na vida da igreja. É isso que o crente tem que acontecer. Ele tem que desenvolver-se. Ele tem que crescer na graça de Deus. Ele tem que parar de ser um novo na fé, um neófito. Ele tem que entender que ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Ele está no reino de Cristo. Ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor, mas ele tem que crescer em santificação. Paulo, aqui, ele está falando ainda de justificação. Embora o capítulo 5 é mais preciso, aqui ele faz um parênteses, mas ele está no tema ainda. Então, o que a gente faz? Pastor, eu levanto de manhã e eu não sinto que eu estou... Não olha para o seu sentimento. Você não vive por aquilo que você sente, você vive por aquilo que você crê. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar a meu favor. Ele vai me buscar, Ele vai me tratar da minha vida, Ele vai mudar o meu coração, Ele está comigo. Ele não mandou o Filho dele para morrer em meu lugar, Ele não vai me dar e não vai tratar comigo nas outras coisas. Então, a participação dos cultos é um dos meios de graça, santo. Se você não participa, você não vai crescer. Você não desenvolve. Quer uma ideia? Nem as músicas da igreja você aprende. Percebi até que hoje a hora que cantou, o Senhor é o meu pastor, tem uns ficar voando. Tem anos que eu canto essa música aqui. Ah, pastor, não tem uma letrinha.
Não tem mês não. Quem sabe um dia na hora certa vai ter. Jesus morre para toda a relação com o pecado. Vamos lá, volta para Romanos capítulo 6, versículo 10. Diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus morreu para o pecado de uma vez. Ele resolveu a questão do pecado definitivamente. Então não posso aceitar o pecado me domina. Eu não posso entrar no trono da graça de oração e falar assim: o pecado está me dominando, eu só ando fraca, é muito pecado. Não é. Não é não. Se eu nasci de novo, não é não. Eu peco, mas ele não pode me dominar mais. Não pode. Você está entendendo isso? Em que reino você está? Reino da graça? Ou reino do pecado? Quando Jesus morre na cruz, ele resolve todo o problema do pecado. Ele falou mais ou menos o seguinte: acabou, gente, vocês estão livres. Vocês vão ter tentações, mas vocês já estão em outro reino, vocês já estão assentados comigo nos lugares celestiais, a nossa cidade já está lá preparada, eu estou à destra do Pai intercedendo por vocês, já terminei a relação com o pecado uma vez por todas. Você crê nisso? Você crê nessa posição? Você tem um vizinho que está doente, ou está enfermo, ou está em pecado. Você é um crente. Você já está em outra posição. Você vai lá e faz uma visita. Vim aqui, como é que tá? Não, com amor, você fala: eu sou de outro reino. Sou daqui não. Ué, mas você fala igual o povo de porteirinha, aquele trem meio puxado, oxente, aquelas coisas. Mas não sou daqui não. Eu sou de outro reino. Posso fazer uma oração para a senhora? Estou vendo que a senhora está doente aí, estou vendo que vocês estão brigando aí. Uma sandália voou lá em casa, né? Uma sandália voou lá em casa. Tem que fazer essas coisas. Ué, não, eu sou de outro... Mas o quê? Eu sou peregrino e forasteiro. Estou só de passagem aqui. Você é um anjo? Quase. Você é maior do que eles. A Bíblia diz que eu vou julgá-los. E você ora. Não. Como é que os crentes chegam? Pastor, meu vizinho está precisando de oração. Ué, servo, você não é do outro reino? Você está do lado dele. Não, mas... Você não anda para aquilo que você sente. Você crê. Você creu em Cristo. Você arrependeu dos seus pecados. Você crê que você está de outro lado. Eu vou ter que ler com vocês de novo. Vocês estão esquecendo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A função do pastor é sempre lembrar as mesmas coisas. Colossenses 1, 13. Amém ou não amém? Olha o que ele fez. Olha o título que os tradutores colocaram, e muito bem colocado. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses 1,13. Paulo diz: ele nos libertou do império. O que é o império? Um governo mandava em mim. Eu fui liberto daquilo ali. Eu já saí de lá e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Acabou. Onde eu ando, eu sou de outro lugar. Paulo sabia que os romanos poderiam viver pelo sentir. Lá no versículo 3, ele fala assim: não sabeis que vocês já morreram com ele? E que vocês foram sepultados com ele? E por fim, ressuscitados? Porque é assim, você morre, te sepulta e depois vem a ressurreição. A ressurreição é a suprema, é o clímax de que Cristo, de uma vez por todas, resolveu o nosso problema com o pecado. A ressurreição é a coisa maravilhosa. Como Paulo disse, se não há ressurreição, então acabou todo o evangelho. Então, morreu, era o grande inimigo, foi sepultado. Era a grande expectativa, né? Será que ele vai ressuscitar? Será que ele vai ressuscitar? Será que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Eu gosto quando Pedro fala isso. Olha para você ver. Atos capítulo 2, versículo 24.
Pedro está pregando um sermão, aí ele fala da ressurreição que está lá no versículo 3 e 4. Amém? Falando sobre Jesus Cristo. Atos 2, 24. Ele diz assim, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo, percebe que esses grilhões são fortíssimos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Eu acho, até os demônios iam falar, não, ele não vai sair daquela, ele não vai ressuscitar, não, ele não pode ressuscitar. Ele foi até longe, tudo bem, ele foi até longe. Nós conseguimos matar e sepultar, ressuscitar, ele não pode ressuscitar, não. E a morte tentou enclausurar, reter, agrilhonar, existe isso? Se tornar grilhão, reter Jesus. E eu gostei de um comentário maravilhoso de Mark Lloyd Jones, ele diz, eis que sobreveio um poder glorioso de Deus, que pode vencer até o poder da morte, do túmulo e do inferno. A morte não poderia retê-lo, pois ele é o santo de Deus, e ele não é apenas homem. O domínio da graça e o seu poder estava sendo manifestado, e Cristo foi ressuscitado, e a derrota do domínio do pecado foi anunciada publicamente. Pedro está dizendo, vocês não precisam temer, a morte não segurou. Tragada foi a morte pela vitória da cruz, nada pode segurar o Filho de Deus. Paulo está dizendo, uma vez que ele morreu, uma vez que ele foi sepultado e uma vez que ele foi ressuscitado, acabou com o domínio do pecado na vida de vocês. Ele nos libertou do império das trevas. O pecado não pode ser algo constante na vida do crente. Não pode. É impossível, por causa da graça que o trouxe, que o alcançou, que o gerou. Terminou com a relação com o pecado. Jesus entra em outro reino, faz a sua obra, sobe para os céus e faz uma série de novas relações para nós. É maravilhoso o que Cristo fez. É maravilhoso. Olha Hebreus capítulo 2, versículo 9. O que o próprio apóstolo Paulo diz? Hebreus capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte. Você já parou para pensar nisso? Hebreus 2,9, Paulo diz assim, ó. Ele diz, vemos todavia aquele, está falando de Jesus, que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus. Olha para cá. Você já pensou, como é que você cria o anjo? Você cria Maria e José e Herodes e todos. E você nasce na barriga de quem você criou. E você cria os anjos e se faz menor do que eles. E nasce numa manjedoura. E vai à cruz do Calvário. E ele retém os seus poderes milagrosos, porque ele poderia falar, olha Pilatos, eu posso acabar com isso aqui tudo agora. Ele se faz menor, ele se humilha, ele desce. Para resolver o problema do pecado. Para que amanhã, segunda, terça, quarta, quinta-feira, eu e você que somos cristãos, não sejamos dominados mais pelo pecado. Podemos pecar de vez em quando. Por um certo período de tempo, ele se torna menor do que os anjos, se faz homem. Olha o versículo 9 de novo, ele diz, menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ele provou a morte no nosso lugar. Sempre o objetivo de Cristo é nos salvar. Gálatas fala, na plenitude dos tempos veio Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, ele trata com a lei, ele lida com a lei, ele resolve todas as coisas. O único objetivo dele, eu preciso salvar estes homens, eu preciso livrá-los do pecado. A força do pecado é tão grande, eu preciso descer, eu preciso ser menor do que os anjos, eu preciso entrar na barriga de quem eu criei. É demais, é demais. É uma coisa fantástica. É uma obra fantástica. É uma libertação fantástica. Por isso que não condiz o crente ficar apegado às coisas dessa terra. Não é possível.
Você está desmerecendo a obra que te levantou, te emancipou. Não se sinta, não é arrogância isso. Você não pode se igualar aos ímpios. Você está numa posição muito mais alta. Em Cristo, nos lugares celestiais. Então, crente brigando, crente achando ruim, crente ficando magoado, crente ficando... Isso não tem base. Não dá. É o seguinte, cada um de vocês que vai trabalhar amanhã, vocês estão em... Se vocês são cristãos, arrependeram dos seus pecados, creem, vocês estão em outra categoria. Outra categoria. Coroado de glória e honra. E você vê, ele ainda está hoje à destra do Pai, sempre intercedendo. Oh, meu Deus, faz esse povo entender. Como diz o Martin Lloyd Jones, o problema é que a gente saiu daqui, está aqui e pensa que está cá. Por quê? Eu falei domingo passado, os hábitos. Hábito de falar mal dos outros, eu falei hoje aqui de manhã. Hábito de achar ruim, hábito de pecar com algumas coisas. Você tem que quebrar esses hábitos. Você está em nova posição. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova pessoa. O homem, o Deus que cria a lei, dá a Moisés, fica debaixo da lei. Se sujeita à lei que ele criou. O eterno Criador de todas as coisas se torna nascido de mulher. Que coisa! Imagina os coleguinhas gozando dele. Ô, Jesus, você é um péssimo carpinteiro, hein? Dá uma canelada nele e tal. Todas aquelas pessoas que ele criou. Os doutores da lei... Falei com o Lelê, prepara, vai fazer 12 anos. Começa a discutir com os doutores da lei. Jesus, na sua idade, menina, começou a discutir com os doutores da lei. Que ele criou. Barrabás que ele criou. E ele escuta, crucificam o povo que ele criou. Para quê? Para que nós entendamos a nossa posição. Vocês morreram com ele, vocês foram sepultados com ele e vocês ressuscitaram com ele para a glória de Deus Pai, pelo poder de Deus Pai. O poder eterno entrou naquele túmulo ali, ó. Entrou naquele túmulo e não, Pedro fala, não foi possível retê-lo. Os grilhões da morte não foi possível. Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. Tragada foi destruída a morte. O último inimigo é a morte. E Paulo fala, vocês são diferentes, Romanos. Não sabeis que vocês morreram com ele. Vocês estão ignorantes quanto a isso, Romanos. Eu quero te lembrar que Paulo nunca esteve em Roma e nem conseguiu chegar lá. E a dúvida, a preocupação dele é que os romanos não estavam entendendo a posição deles. E é assim mesmo. Às vezes a gente esquece, né? Não pode esquecer. Você chega numa fila de banco, você chega numa fila do SUS. Essa semana eu fui lá em Janaúba e o povo demorava a atender. E eu falei assim, não, eu sou crente. Eu sempre tenho que lembrar. Eu tenho que ter paciência. Marcou 8, o médico foi atender nós 11 e tanto. É bom, né? Ficar esperando, o que você acha? Legal, né? Sentadinho lá. Aí você fala assim, ô dentista, ô médico e tal. E você é crente, você está em outro lugar. Aí os abençoados, bom de falar que o médico chega 10, né? Pede a gente para ir 8. Aí você sai meio-dia. Mas aí você lembra, eu fui liberto do império da... Eu sou outra pessoa. Você conversa com o médico e fala, eu sou outra pessoa, minha filha. Você precisa de oração, é por aqui que nós estamos mesmo. É para isso que nós somos os luzeiros do mundo, sal da terra e luz deste mundo. Nós somos novas criaturas, nós morremos com ele, nós fomos sepultados com ele, estávamos lá naquele dia junto. Da mesma forma que eu estava em Adão, eu também estava em Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês não estavam nele? Você sentiu que você pecou com Adão lá? Não. Você sentiu a cruz lá? Também não, mas você estava lá. Juntamente com Cristo, já não sou eu quem vive, eu estou crucificado. Cristo vive em mim, é isso que ele fala.
Acabou. Morri para a lei. O criador da lei obedeceu toda a lei. O legislador que criou tudo obedeceu toda a lei. Sobre a ressurreição, vamos só lembrar esse versículo? Depois você me fala o tempo aí. Lucas não está aí não, né? 1 Coríntios 15. Eu gosto de ler esse versículo. Versículo 54. 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz assim. Amém? Ele diz, enquanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Isso está lá em Isaías. Verso 55, ele cita Oséias. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é um espeto. Um aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Ele resolveu tudo para nós. Ele terminou de uma vez por todas com a nossa situação, com a relação terrível que tínhamos com o pecado. E para acabar, Romanos 6, para nós orarmos, versículo 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, não é de águas que ele está falando aqui, é imersão, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, ele foi ressuscitado pela glória do Pai, assim andemos nós, como? Novidade de vida. Eu sou uma nova pessoa. Eu ando, não é assim? Uma pessoa que se torna presidente do Brasil. Ele é presidente do Brasil, ele tem outra estrutura, ele tem outra forma de falar, de conversar, ele é diferente. Você que morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo, você é outra pessoa. Seu jeito de falar, seu jeito de conversar, seu jeito de resolver os problemas, seu jeito de criar o filho, a filha, seu jeito de proceder na igreja, você vive agora em novidade de vida. É um novo campo. Quando você estava aqui nas trevas, aqui tinha um jeito de viver. Cheio de coisas erradas, hábitos errados. Você foi transportado para cá, agora tem outra coisa, outras leis, outros regulamentos. Por isso que você precisa dos meios de graça para aprender. Viver aqui neste outro local que Deus te colocou. Aí você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Quando Paulo fala aqui, andemos em novidade de vida, não é algo que eu estou esperando ou estou lutando, não entenda mal. É algo real ao meu respeito. Eu fui batizado em Cristo, eu morri com Ele, eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei com Ele, eu estou em uma nova espera, uma vida completamente nova. É totalmente nova. O domínio do pecado acabou, não tem mais. Na minha vida não tem mais. Nem na sua, se você é um cristão. Como eu falei antes, você precisa aprender os meios de graça, de se santificar. Mas isso já aconteceu. Nós estamos em outro reino, já temos esta posição. Novidade de vida é o seguinte, Paulo está dizendo, Romanos, há uma nova qualidade e caráter na vida de vocês. É um novo princípio. Eu gosto desse texto. Vocês conseguem ir comigo para acabar? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 26, Paulo diz. Ezequiel diz. Amém? Olha o que aconteceu conosco. É a mesma coisa que ele está falando lá em Romanos. Vocês tiveram, verso 26, um coração novo. E foi colocado, você que é crente, um espírito novo. E foi tirado de vocês um coração de pedra. E foi colocado em vocês um coração de carne. É um novo campo, uma nova posição, assentados nos lugares celestiais. Ou seja, o que Paulo falou no versículo 3 e 4 é a mesma coisa que nós falamos domingo passado. Nós morremos para o pecado. Já deu fim a liderança, o domínio do pecado na nossa vida. Isso aconteceu com você? Outra pergunta. Quando você avalia a sua semana, você vê que você peca demais. Aí tem uma coisa errada. O crente peca. O tempo todo, não. Lembra?
de 50 em 50 quilômetros, furar o pneu, não dá certo. O que é pecar? Murmurar, falar mal, xingar, reclamar, blasfemar, falar mal da vida dos outros, pensar mal dos outros, julgar mal os outros. Mas, se a gente pudesse entrar na sua casa, o ambiente é calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, isto devo a um amigo que só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu... Tem casa que é uma tensão. Meninos, tem crente que, igual o que eu citei aqui, o estupim. É gostoso o ambiente de sua casa? Dá para chegar lá e falar assim, não é só o odor agradável, o espírito é agradável, a alegria de estar aqui. Aqui é uma parte do céu, ou é uma parte do inferno? Come logo, bem, come logo, come logo. Romanos 6,14, Paulo fala assim, ó, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque aquele que foi feito menor do que os anjos, ele tratou da lei. Ele entrou dentro de Maria que ele próprio criou. Ele obedeceu à lei que ele próprio criou. Ele se submeteu aos homens. Ele submeteu à justiça infiel dos homens. Mas isso é maravilhoso. Ele morreu, ele foi sepultado. E no terceiro dia, os grilhões da morte não pôde retê-lo. E pela glória do Pai, e pelo poder do Pai, o Pai entrou ali. E naquela tumba, vontade de quando eu for lá em Jerusalém, eu vou mandar uma foto para vocês. Eu estou aqui! Galera, não tem ninguém aqui não, ele ressuscitou para a glória do Deus Pai, ele resolveu com todos os problemas do nosso pecado, nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. O crente hoje já está sentado com Cristo, hoje a cidade dele é o céu, está no céu, ele já foi crucificado, ele foi morto, o crente foi morto com Cristo. O que aconteceu com ele aconteceu comigo, foi sepultado com Cristo e foi ressuscitado com Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. Nada, não pode. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Pastor, eu estou cheio de... Não tem problema não, irmão. Não tem problema luta não. É assim mesmo. Você sabe o que é a coisa que te faz mais bem? Desculpa falar, ser sincero, é você sofrer. Eu li essa semana um devocional de Spurgeon. Quando Davi fala assim, jamais serei abalado. Aí Spurgeon comenta, até Davi estava sentindo que a prosperidade era tudo na vida dele. Ele fala isso, jamais serei abalado. É maravilhoso o sofrimento, você sabia disso? É maravilhoso. Ele nos deixa humildes, extremamente humildes. Não tenha medo das perseguições, dos sofrimentos, das lutas. Você já está em outra posição. Você está só esperando chegar o dia que a trombeta soar, e aí seu corpo, que está todo corruptível, cansado, sobrecarregado, este corpo, o espírito não, ele vai se revestir de incorruptibilidade. E olha, no que ele aparece na glória, olha que coisa maravilhosa. Imagina, no que Jesus vai aparecer, segundo o apóstolo Paulo, os crentes vão subir. Imagina o ímpio vai ficar aqui debaixo olhando a gente subir. Estaremos com Ele, ressuscitaremos definitivamente com Ele, e habitaremos com Ele, e julgaremos os anjos e os homens com Ele. Não tem melhor posição, não tem melhor lugar para estar, no reino de Deus, no reino de Cristo Jesus, servindo a Ele eternamente.
Não se acostume com as coisas dessa terra, não se distancie da igreja, seja mais presente aos cultos, seja mais interessado com as coisas de Deus. Este lugar aqui não te pertence, essa terra não nos pertence. Aqui é uma passagem extremamente temporária. Tudo foi feito na cruz para nos levar ao céu, para nos salvar, para nos perdoar. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, se sujeitou à lei, à sua própria criação, às pessoas, para resolver o problema do pecado, para que hoje nós estivéssemos salvos, livres, transformados, lavados e remidos, e caminhássemos evangelizando, indo no culto, buscando a Deus, tratando bem as pessoas, só esperando aquele dia. O crente, ele levanta segunda-feira olhando assim, ó, Canaã está ali, é lá, estou esperando chegar, ele está trabalhando, está lá. Está trabalhando, resolveu, pois é, como é que está? Vem um problema aqui, está lá. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, a nossa casa celestial, para onde nós estaremos eternamente, com os anjos, com os santos de Deus, toda a igreja, a família de Deus, assentados nos lugares celestiais em Cristo. É isso que o crente é. Se você não é um cristão, eu falo isso com amor e ao mesmo tempo pesar, eu não sei o que você está esperando. Você não sabe o que você está perdendo. A maravilha de ser um cristão, de estar na presença de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Arrependa-se dos seus pecados, crê em Cristo Jesus, você terá uma casa eterna nos céus. Você vai passar daqui para a glória tranquilamente, tranquilamente. Nada vai te parar. Nem a prisão parou o apóstolo Paulo. Eu sei que o meu Redentor vive, é isso que ele falava. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E você poderá dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé, eu só estou esperando a coroa. Oh, Senhor, eu só estou esperando aquela hora, eu só estou esperando aquele dia que eu partir, onde nós estaremos contigo eternamente. E você vai vendo, você que está me escutando, o mundo cada vez mais piorando, e vai piorar. Porque a Bíblia tem que se cumprir. A tendência vai ser só piorar. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca a sua fé diante dEle. Feche os teus olhos, querido irmão.